Eu sou Antônio Andrade, especialista em fisioterapia e terapia intensiva. Durante essas aulas você vai aprender a melhor forma de atuar com segurança dentro da terapia intensiva. E o tema de hoje é ferramentas. Essa ferramenta você não pode deixar de usar para ter segurança dentro da unidade de terapia intensiva. Primeiro, o que você precisa para ter segurança dentro da terapia intensiva? Treinar com ferramentas específicas. Como assim, Antônio? Eu preciso treinar para atuar com segurança da terapia intensiva. Vamos fazer uma analogia com um piloto de avião. O piloto de avião ele não começa a aprender a pilotar direto com um avião real. Ele utiliza simuladores. Com o simulador ele consegue simular erros, simular padrões de alterações do clima, simular problemas e com isso ele consegue treinar sua capacidade de tomada de decisão, reduzindo os riscos. Ele vai treinando, colocando em prática e evoluindo de forma gradativa. E é isso que o profissional de saúde, o fisioterapeuta, também tem que fazer. Ele tem que treinar e não realizar condutas sem estar preparado. E existem ferramentas gratuitas que o fisioterapeuta pode utilizar para treinar, para desenvolver essa segurança dentro da terapia intensiva, que são os simuladores de ventilação mecânica. Você consegue utilizar um simulador para treinar a sua atuação dentro da terapia intensiva. É a mesma coisa do que um paciente real? Não, não é. Mas você está aprendendo com a simulação para quando chegar no paciente real ou no estágio ou na residência, nos seus primeiros pacientes, você ter uma facilidade para a sua tomada de decisão, conseguindo colocar o conhecimento teórico, conhecimento prático na prática realmente, e aí atendendo o paciente com mais qualidade. E existe simuladores gratuitos para baixar e treinar? Sim, existem diversos simuladores gratuitos que você pode baixar no seu computador, no celular, e com isso ficar treinando, desenvolvendo essa capacidade. Eu vou falar de 3 simuladores gratuitos. O simulador do ventilador mecânico. Vou abordar 3, existem várias formas de você utilizar esse simulador também. Deixe para você melhorar sua aprendizagem, você começar a ter um melhor entendimento da ventilação mecânica, para você ir evoluindo o seu raciocínio clínico. Como assim o melhor entendimento da ventilação mecânica? Vamos fazer uma analogia com uma pessoa, um extraterrestre, chegou na Terra e você quer ensinar ele o que é o futebol. Se você chegasse para ele e dissesse, olha, tem uma coisa que o brasileiro gosta muito. Pega um pedaço retangular de um terreno gramado, constrói ao redor dele uma construção de cimento, tijolo. Essa construção é como se fosse uma escada. A gente fica sentado ali olhando. Nesse gramado tem 11 pessoas de um lado, 11 pessoas do outro, cada uma com a camisa e cor diferente, iguais do mesmo lado, mas diferente do lado do outro. Dessas 11 pessoas, só uma pessoa pode pegar com a mão uma esfera de borracha, de couro, na verdade, que tem uma borracha dentro e é de ar. Essas pessoas têm que colocar essa esfera dentro de um espaço retangular. O que é que a pessoa, o extraterrestre, ia entender? Nada. Quase nada, ia ficar complexo, ia ficar complicado. Mas se você pegasse o extraterrestre e levasse para ele ver como era um jogo de futebol, ia ficar muito mais fácil para ele aprender. E é isso também que você deve pensar como fisioterapeuta que quer atuar dentro da terapia intensiva. Que você, para aprender, o ideal é você aprender com um equipamento que você veja o que acontece realmente. Dessa forma que você vê algo que está funcionando, fica muito mais fácil de aprender os conceitos e, com isso, colocar em prática o seu atendimento. Não ficar algo perdido. Você está vendo o que está acontecendo. E com os simuladores, isso vai facilitar a sua aprendizagem. Facilitar a sua aprendizagem da base e também vai fazer você evoluir seu raciocínio clínico para ter mais segurança para atuar dentro da terapia intensiva. A segurança é extremamente necessária. Repito sempre para meus alunos, é de forma progressiva que você vai desenvolvendo essa segurança. Esse raciocínio clínico, você vai desenvolvendo de forma progressiva, passo atrás do outro, até conseguir atuar com total segurança e conseguir resolver qualquer caso clínico dentro da terapia intensiva. Então, qual o maior benefício de utilizar os simuladores? É você conseguir ver algo acontecendo que pode acontecer na sua prática clínica, simular casos reais que aconteceram, que outros profissionais podem colocar para você e treinar isso para ter a segurança dentro da terapia intensiva. Esse é o maior benefício. Com isso, você consegue atender com mais qualidade. Você não vai ficar vendo no caso real, você já treinou antes, facilitando sua atuação dentro da terapia intensiva. Vamos dar exemplo aqui de 3 simuladores. Vou colocar aqui a imagem para vocês. Tem esse que eu utilizo com os meus alunos do método fisioterapia intensiva. Lembrando aqui, eu vou abordar
simuladores gratuitos que você pode utilizar. Então, esse é o primeiro simulador da Hamilton, você pode utilizar. Vamos pegar outro. Vou demonstrar de uma maneira mais clara como você pode facilitar o uso com esse simulador. Esse é o simulador da Hamilton, simulador gratuito. Nesse simulador você pode fazer ajustes do parâmetro do paciente, então altura, resistência, complacência, metabolismo, deixar de uma maneira ativa ou de uma maneira passiva, colocar um paciente que tem pulmão de Sara, o paciente que tem DPOC. Você pode ajustar esses parâmetros do ventilador, ajustar os dados do paciente e depois você entra no simulador para ventilar o paciente. Entrou, você pode escolher os modos ventilatórios, então aqui eu vou colocar PCV, colocar o confirma, iniciar a ventilação. Então aqui a gente tem os modos ventilatórios, você pode ajustar os controles que pode apresentar, cálculo de complacência, cálculo de resistência, o PTCO2 com a capnografia, saturação, podemos alterar os parâmetros do ventilador, então a gente pode ajustar os controles, frequência, delta de pressão, PIP, FO2, sensibilidade, tempo expiratório, rise time, pode ajustar os alarmes do ventilador, tudo para treinar e pode modificar a mecânica do paciente. Então eu posso chegar aqui e modificar a mecânica, aumentar muito a resistência. Vou colocar aqui em 30 centímetros de água por litros por segundo. Quando eu vou aumentar a resistência, você já vai observar no gráfico de fluxo uma alteração do padrão do gráfico de fluxo e vai observar também uma redução do volume corrente, porque piorou a mecânica, você está ventilando em PCV. Então, piorou a mecânica, aumentou a resistência, com isso tem uma maior dificuldade de gerar esse fluxo, cai o volume corrente, precisar de uma pressão maior, e você tem um padrão de aumento dessa resistência do fluxo expiratório, precisando de um tempo expiratório maior para conseguir exalar. Então, aumentei a resistência, já teve alteração no gráfico de fluxo. Isso é ideal para você ir treinando, para a partir disso, desenvolvendo essa capacidade e aprendendo a resolver o caso clínico. Então, isso é um simulador gratuito. Você pode baixar aí no seu computador um simulador da Hamilton e utilizar para ajudar na sua tomada de decisão e na sua aprendizagem dentro da terapia intensiva. Outro simulador que você pode utilizar, simulador do Interplus. Ok, aqui é um simulador da Intermed, do Interplus, um simulador um pouco mais antigo, mas que a gente consegue colocar o paciente para ventilar também, e treinar os ajustes da ventilação mecânica, ajuste de volume, fluxo, consegue colocar a monitorização gráfica desse paciente. Então, só apertar esse botão da monitorização gráfica, vai aparecer a monitorização gráfica, um certo delay aqui para ele começar a aparecer, e depois aparece a monitorização gráfica do ventilador, você vai ver os barulhos que aparecem mesmo da ventilação, mas tudo isso facilitando para você treinar esse seu raciocínio clínico e evoluir na aprendizagem da fisioterapia e da terapia intensiva. Conseguimos também ajustar resistência nas vias aéreas, resistência do tubo, esforço inspiratório, duração do esforço, mecânica pulmonar. Você pode ir modificando os parâmetros e com isso vai ter dados alterados aqui da monitorização gráfica, dados alterados do ventilador. Ele simula até como você ajusta o botão. Então vai aqui ajustando o volume corrente, 160 ml, 950 ml, o fluxo que está sendo ajustado. O barulho fica bem forte aqui para a gente. Vou voltar para o outro simulador, a Hamilton aqui, que é o que eu mais utilizo. Vamos para outro simulador. Simulador que você só não precisa baixar, você só vai utilizar o site dele e você consegue utilizar esse simulador. Simulador didático de ventilação mecânica. Você consegue ajustar também idade, altura, peso, sexo, se o paciente está tendo esforço, se o paciente tem DPOC, asma, vai escolher o paciente, vai ter a monitorização gráfica, esse daqui não precisa baixar, monitorização gráfica, padrão com aumento da resistência, tendo uma constante de tempo mais elevada, poder fazer os ajustes da ventilação mecânica, FO2, PIP, sensibilidade, fluxo, parâmetros da monitorização. Então, tudo isso facilita seu desenvolvimento, facilita a sua aprendizagem da fisioterapia, terapia intensiva e da ventilação mecânica. E eu demonstrando aqui apenas 3 tipos de simuladores, né? 3 exemplos de simuladores. Você tem vários, até para baixar no celular, tem simuladores que você consegue baixar no celular. Voltei para o que eu consigo manusear aqui de uma maneira melhor. Simulador da Hamilton, simulador gratuito. E voltando aqui para o que é que a gente tem preparado para a aula e como você utilizar essas ferramentas para ter mais segurança dentro da terapia intensiva. E a pergunta, eu preciso de alguém para ajudar a desenvolver esse raciocínio clínico? O ideal, sim, mas você não tem que ficar esperando. Você pode baixar já esses aplicativos que tem que baixar ou utilizar, porque você utiliza só o site, e com isso começar a treinar. Não precisa ficar esperando, vou ficar esperando para dar o primeiro passo, não. O primeiro passo é agora. Você não quer ter segurança para atuar na terapia intensiva?
Então, é uma ferramenta simples de utilizar, simples mais ou menos, né? É uma ferramenta gratuita que você pode baixar e com isso facilitar a sua aprendizagem. Você já pode treinar. Mas o ideal é ter um profissional mais experiente que vai simular o caso com você e discutir esses casos. Isso que eu faço com meus alunos do método Fisioterapia Intensiva. A gente tem as aulas gravadas disponíveis, são aulas de conteúdos para a pessoa preparar para conseguir atuar com segurança da terapia intensiva. Mas além dessas aulas gravadas, a gente tem as aulas ao vivo com o simulador do ventilador mecânico para simular casos simples, casos complexos, desmame da ventilação mecânica, paciente com SARA, e criando modificações do padrão e os alunos irem treinando, assim facilitando sua evolução na terapia intensiva. Vamos dar um exemplo prático de como isso pode ser feito. Essa maneira correta que você pode utilizar para desenvolver esse raciocínio clínico. Então, vamos voltar aqui para o simulador da Hamilton, voltar para a tela principal dele, e vamos criar um padrão de um paciente, simular esse padrão do paciente. Então, vou colocar aqui um paciente com ARDS1, paciente com síndrome de desconforto respiratório agudo, sexo do gênero feminino, 1,68 m. Observe, quando já coloca aqui 1,68 m, gênero feminino, dá 60 kg de peso predito no simulador. Se eu boto do gênero masculino, dá 65 quilos. Isso porque a fórmula do peso predito para o gênero masculino tem uma variação pequena, mas tem uma variação da fórmula do peso predito para o gênero feminino. Então, tem essa diferença, por isso dá esse peso predito diferente de um para outro. Está apresentando uma resistência de 23 centímetros de água por litro por segundo, uma complacência de 60,9 ml por centímetro de água. Então, tá uma complacência até boa demais aqui para o paciente que tem... Deixa eu ver se modificando aqui. Tá criando padrão, não. Acho que foi um bug do simulador aqui. Ele deixou o mesmo padrão que eu deixei aqui com o paciente com a resistência de 23 e uma complacência de 69. Deixa eu sair e entrar de novo no simulador. Tá aparecendo, ok? Então, vamos já fazer os ajustes no simulador. Vou colocar aqui paciente com ARDS, síndrome de desconforto respiratório agudo. Ele vai ter a resistência de 11 centímetros de água por litro por segundo. Vou colocar do gênero feminino, 1,68 m, 60 kg de peso predito. Veja que o metabolismo está aumentado aqui nesse paciente. Paciente em respiração ainda sedado, bloqueado, passivo. E vou dar o play para entrar no simulador. Entrei no simulador. Esse simulador da Hamilton ele vem no modo ASV, que é um modo avançado de ventilação mecânica, servo assistido, né, que vai tendo uma variação dos parâmetros de acordo com a evolução do paciente de forma automática. Não vamos abordar aqui na aula de hoje. Vou colocar no paciente em PCV, confirma, e aqui eu vou ter um parâmetro do paciente, frequência respiratória, parâmetro dos ajustes que você faz no ventilador, para depois ver o que vai acontecer com o paciente. Então, frequência respiratória de 12, um delta de pressão de 15, uma PIP de 5, uma fração expirada de 50%, uma acessibilidade em 5 litros por minuto, um tempo expiratório de 1 segundo, e um rise time de 70 milissegundos. Dá o confirma. Vai estar já os dados do paciente que eu falei lá antes, né? Então, paciente do gênero feminino, 1,68 m, 60 kg de peso predito. E vou iniciar a ventilação. Quando inicia a ventilação, o ventilador vai demonstrar o gráfico de pressão, o gráfico de fluxo. Podemos adicionar aqui, em vez dessa tela, colocar o gráfico de volume e tempo. Então, está aparecendo aqui o gráfico de volume aqui embaixo também. Deixa eu silenciar esse alarme. Silenciei o alarme. Então, observe que até o alarme vai apresentar. Então, o paciente está mal ventilado, o paciente vai terminar aí na óbito aqui, com esse volume corrente que ele está apresentando. Então, ó, PCO2, PTCO2 89, uma saturação de 68%. Está um parâmetro alterado da ventilação de um paciente com síndrome de desconforto respiratório agudo. E aí você teria que ajustar os parâmetros para esse paciente. É dessa forma que você vai treinar. Não, eu peguei um paciente assim, ó. Peguei um paciente que está muito grave. Pô, eu posso simular no simulador da ventilação mecânica. Então, quando eu coloquei esses parâmetros do paciente, o paciente está com PTCO2 lá embaixo e saturando lá embaixo. Vou resolver o problema, vou começar a atuar com esse paciente. Antes de titular a pressão, antes de ventilar, esse paciente está com o volume corrente abaixo do ideal para ele, de 6 ml por quilo de peso predito. Pode aumentar o delta de pressão do paciente, vai ter que titular depois todos os parâmetros. Eu estou só dando um estímulo mais rápido aqui para corrigir os parâmetros que ele apresenta. A gente vai ter que ajustar com uma frequência respiratória mais alta para esse paciente, está 12, ele não precisa dessa frequência respiratória tão baixa. O tempo expiratório está alto para a constante de tempo que ele tem. Veja que o volume corrente já está aumentando ali, ó. O gráfico de fluxo ali que ele está apresentando. Então, coloquei um tempo expiratório de 0,8, não está tendo alto PIP com esses parâmetros. O gráfico de fluxo expiratório chegando a zero com esses parâmetros. O volume corrente 372. Eu tenho que atingir 6 ml por quilo de peso predito. Um cálculo simples, a gente poderia calcular para atingir esse volume corrente está normal.
ou não. 360 de volume corrente deveria ser utilizado com esse paciente. Então, 380 ele conseguiria ganhar mais um pouco de volume, mas a gente está com uma PIP de 5, teria que titular. O paciente vai parar também, está saturando 75%. Colocar o paciente com FO2 100%, para depois ver qual é o melhor parâmetro que esse paciente vai ficar. Então, veja que foi um caso grave aqui, que ganhou o volume corrente, o PCO2 já baixou, foi para 54, 53, estava 90, o paciente tem acidose respiratória grave, a saturação vai começar a subir com esse FO2 aí a 100%, o paciente está bloqueado totalmente, sem assumir a ventilação mecânica. Eu iria titular agora a melhor PIP para esse paciente, com o volume corrente lá de 6 ml por quilo de peso predito, fazendo a manobra de recrutamento, mini titulação de PIP desse paciente, e ajustar a melhor PIP. É dessa forma que vai treinando. Não é muito melhor treinar assim do que treinar com um paciente grave, real, chegar lá no paciente, vai ficar perdido. Não, simula antes, em casa, no computador, pega uma pessoa para dar o suporte, para treinar. Ah, Antônio, mas eu não tenho essa pessoa para dar o suporte. Põe os conteúdos aqui que a gente está produzindo sempre. De tempos em tempos também eu abro uma turma da formação completa do método fisioterapia intensiva, onde a gente tem esses treinamentos através da simulação. Então tem toda a base do conhecimento teórico, conhecimento prático, da iniciativa e atitude que você tem que ter dentro da terapia intensiva, do processo para você desenvolver o raciocínio clínico, e existe o treinamento também através da simulação dos pacientes. Então, o paciente está ainda muito ruim, está saturando 81%, o volume corrente está baixo, a gente pode colher uma gasometria para esse paciente. Então, no simulador, vai fazer uma análise. Ó, PaO2 45, PaCO2 74, você vai fazendo os ajustes, que não é o objetivo da aula de hoje. O objetivo é você entender como você pode utilizar esse simulador. Aqui eu teria que titular a PIP, encontrar a melhor PIP, para colocar o paciente numa posição que não tivesse hiperdistensão nem colapso, e aí ia começar a subir a saturação, né? E depois eu começaria a reduzir a FO2. Mas são os ajustes práticos, reais do dia a dia que você vai fazer, e você vai utilizar o simulador para não treinar com o paciente. Como eu falei no começo, é assim que um piloto de avião faz. Ele simula para depois ir para o paciente. E você tem que também fazer isso. Ah, Antônio, não, mas isso dá trabalho, isso eu não sei mexer. Pô, simples. Como eu demonstrei aqui, tem simuladores que você nem utiliza, nem precisa baixar para o computador. Pelo site, login, nem precisa fazer login. Você entra lá e você já começa a utilizar o simulador do ventilador mecânico. Isso é que você tem que fazer e não esperar chegar no dia prático. Não, já se adianta, já vai lá, já começa a atuar com esses simuladores. Primeiro passo, baixar esses simuladores para o computador, começar a manusear, seguindo um processo claro. Primeiro começa com a base, como ajustar os parâmetros, depois vai progredindo como resolver casos, depois vai evoluindo esses casos, deixando os casos mais graves. Ideal, ter uma pessoa dando suporte, como eu falei, e controlando e modificando o padrão. É isso que faz com os simuladores quando o piloto de avião vai começar a pilotar, tem um profissional que vai modificar os parâmetros e a pessoa vai tendo que corrigir, dessa forma que você vai treinando e evoluindo com o paciente. A gente vai fazer um caso clínico mais fácil agora. Então vamos fazer um caso clínico agora. Vou começar com um caso clínico fácil aqui com o pessoal, pegar um caso clínico simples. Então vamos lá, Antônio, demonstra no simulador como você pode desenvolver essa capacidade de tomada de decisão. Vamos dar esse passo a passo. Então vamos pegar um paciente pós-operatório. Você está assistindo agora a aula, coloca aí seu nome de onde você está assistindo, vou pegar você como exemplo. Você pegou um paciente no pós-operatório, paciente do gênero masculino, 1,70 m, calculou o peso predito do paciente, se o ventilador não já coloca lá, 66 quilos de peso predito. O paciente vai chegar sedado. Você não tem os cálculos da resistência, da complacência ainda, nem do metabolismo. Você vai testar o ventilador e vai colocar os parâmetros. E aí, maioria não, vai ter variação por estados, mas vamos colocar o paciente ventilando em PCV. Escolhe o modo do ventilador do paciente, depois de escolher o modo, vai escolher os controles. Então, frequência respiratória de 12 a 18 incursões por minuto. Você vai receber o paciente sedado. Vamos colocar 15. Um delta de pressão para gerar 6 ml por quilo de peso predito. Vamos manter em 15 aqui, que é a pressão de pico menos a PIP. Uma PIP de 5. Vamos iniciar com essa PIP de 5 para depois titular qual é a melhor PIP. Uma FO2 de 50%. Você vai manter uma fração inspirada de oxigênio para manter uma saturação aceitável do paciente. 92% e 96%. Uma acessibilidade, a menor acessibilidade que não gera autodisparo para esse paciente. Tempo expiratório de 1 segundo, você vai ver na mecânica se vai gerar uma relação de 1 para 2, 1 para 3, sem presença de autopip. E a velocidade de subida dessa pressão para ver se não gera sincronia de fluxo. Mas o paciente está sedado ainda, você testou e vai ajustar o que depois? Os alarmes do ventilador. Alarme de pressão, alarme de volume, de frequência respiratória alta, de volume corrente alto e volume corrente baixo, aqui também de volume minuto alto e volume minuto baixo, pressão alta, pressão baixa, tempo de apneia, capnografia, a maioria dos ventiladores não tem, esse daqui coloca capnografia.
Esse daqui também tem saturação e pulso, a maioria dos ventiladores não tem. Ajustou os alarmes, vai iniciar a ventilação do paciente. Iniciamos. Paciente pós-operatório, cirurgia bariátrica. E aí, como começou a ventilar o paciente, ele tem 1,70 m, e qual é a altura dele? 1,70 m, 66 kg. Quanto de volume corrente? 6 ml por quilo de peso por edito. Então, a gente vai lá, calculou 6 ml por quilo de peso por edito. Cadê a fórmula calculadora? 6 vezes 65, que é o peso por edito dele. Deu 390. Pô, você colocou o paciente está ventilando o volume corrente lá em cima. Seria 390. Ó, 66 quilos. 396, né? Então, primeira coisa, se o delta de pressão, a variação do delta de pressão é o que vai gerar o volume em PCV, a mecânica dele está muito boa, vou reduzir o delta para atingir aquele 6 ml por quilo de peso. O paciente chegou, já posso deixar um delta menor, um delta de 8 centímetros de água, se estiver gerando 6 ml por quilo de peso, acredito, sim, que a mecânica do paciente é ótima. Então, já ajustei o parâmetro, vai cair o volume corrente. Saturação está saturando 100%. Já posso reduzir um pouco mais a FiO2. Pedir uma gasometria antes de fazer a redução. Tá? O PaO2 lá em cima, 342,3. Já fiz a redução da FiO2 para 41%. O volume corrente já atingiu aqui, ó, 390, que seria o volume corrente predito para esse paciente, para reduzir o risco de complicações, de lesões. Já posso reduzir um pouco mais esse FiO2. O que é que deve ser feito? Cálculo da mecânica ventilatória. Passar o paciente para VCV, calcular a mecânica. Nesse ventilador, nesse simulador, não está dando a pausa inspiratória. Então, vou colocar VCV, volume corrente de 390, né, que seria o predito para ele. FiO2, a pausa, vou colocar uma pausa para ele calcular a mecânica, já que o ventilador não está dando pausa aqui. E vou dar o confirma. Então, ó, pressão de pico, pressão de platô, vai ter o cálculo da mecânica, complacência e resistência. Então, uma complacência de 60, uma resistência de 10 centímetros de água por litro por segundo. Calculei a mecânica, ventilação mecânica boa, o paciente já está saturando bem, gasometria ok, voltei lá para PCV. Pô, vamos conversar com a equipe médica para fazer o despertar desse paciente. Vamos reduzir essa sedação para ver se o paciente consegue assumir a ventilação. Solicitou lá a redução da sedação, vamos deixar o paciente de passivo para ativo. Demora um pouquinho no simulador, passou o paciente de passivo para ativo, ok. O paciente já está assumindo a ventilação mecânica, ó, vamos corrente lá em cima. Em PCV, já assumindo a ventilação mecânica, vamos passar para o modo espontâneo, deixar a pressão de suporte a mesma que estava em PCV, para ver se o paciente já ventila bem. Então, com pressão de suporte de 8, PIP de 5, FiO2 31%, confirmei. E vou testar se o paciente já está ventilando de uma maneira satisfatória. E aí mantém ainda o paciente, volume corrente 470, um volume minuto de 7,9, assumindo a ventilação mecânica, com a frequência 16. O paciente já está com teste de respiração espontânea. Vamos ver como é que está o nível de consciência desse paciente. Está respondendo os comandos, tem uma tosse eficaz, está com pouca secreção, já tem condições de progredir para extubar o paciente. E veja, foi um caso simulado de um paciente simples. E é dessa forma, você primeiro vai simular um paciente simples e vai progredindo e criando as variações, como eu demonstrei no começo da aula. Você vai criando as variações para facilitar esse seu raciocínio. Então, nesse aqui foi um simples. Desmame da ventilação mecânica simples, que você vai pegar várias vezes dentro da terapia intensiva. Se você não tiver essa capacidade, você vai ter mais dificuldade para tomar a decisão. Mas, como eu falei, eu poderia colocar aqui, ó, é um desmame ainda, você deixou o paciente em teste de respiração espontânea, aí veja o que é que eu vou variar aqui. Só estou aumentando a resistência. E aí eu poderia criar um caso para você, ó, você vai pegar o paciente assim, não vou dizer que aumentei a resistência, você não está olhando no momento, vou aumentar, vou alterar aqui, quero ver o que é que você faria com esse paciente. Então eu vou aumentar muito a resistência do paciente, já está modificando o gráfico de fluxo expiratório, o volume corrente já está começando a cair, você já tem um gráfico de fluxo índice também tendo variação, um pouco mais a resistência. Antônio, não existe esse aumento de resistência assim tão grande no paciente que está fazendo desmame? Existe sim. Se o paciente tiver uma rolha no tubo traqueal, o paciente estiver acumulando muita secreção e você está começando a progredir o desmame dele, e aí o que acontece? Deixou impressão de suporte de 7, PIP de 5, uma resistência lá em cima, presença de alto PIP, esse paciente vai ter que passar 30 minutos no teste de respiração espontânea e vai começar a descompensar. Veja, uma simulação do que acontece na vida real. E aí você não está vendo o que foi feito de alteração, não demonstrei para você que aumentei a resistência. E você, como fisioterapeuta, qual a conduta que você tomaria? E você tem que identificar o que é que eu faria com esse paciente. Que é a conduta que eu faria com o paciente. Só ver na monitorização gráfica, você já observa e já vê. Esse paciente está com alto PIP, hiperexpansão dinâmica. O fluxo expiratório não chega a zero. O volume corrente está abaixo do predito para esse paciente. Era para ser 390, você já tinha calculado antes, né? O PCO2 já está subindo, o PTCO2 já está 47. Se deixar um pouquinho mais, esse paciente vai descompensar. Isso foi o aumento da resistência.
para esse paciente que estava sendo desmamado da ventilação mecânica. Eu só aumentei a resistência para dificultar você ter uma simulação real. Simulação não é real, né? Para ter uma simulação como fosse um caso real, para você tomar a decisão. Assim, fica muito mais fácil desenvolver o raciocínio clínico? Fica. Assim, fica muito mais fácil de você ter segurança para atuar na UTI? Fica, porque você foi treinado realmente. E não foi solto, foi jogado. É dessa forma que você tem que aprender. Não aprenda como o extraterrestre, que, como eu falei no começo da aula, que vai aprender o futebol, a pessoa descrevendo. Aprenda vendo, simulando, treinando. Ó, o paciente começou a descompensar, como eu falei, ó, PCO2 lá em cima, volume corrente lá embaixo, alto PIP, pode começar a ter repercussão hemodinâmica, se colher uma gasometria, PCO2 já está em 55,3, já pode ter uma acidose respiratória, e o paciente falhou no teste de respiração espontânea. Mas se você é um fisioterapeuta que tem essa capacidade de identificar que tem aumento da resistência, tem um padrão aí de aumento de resistência, do pico de fluxo respiratório, você tem uma queda aqui, ó, aumento dessa necessidade do tempo expiratório em pressão de suporte, o que é que você vai fazer? Vamos atuar na redução dessa resistência. Gerar uma terapia desobstrutiva, se fosse resistência para acúmulo de secreção, se for presença de bloco espasmo, tem que fazer uso de bloco dilatador, e vai lá e vai corrigir. Pá, atuei como fisioterapeuta, tô vendo que tem presença de alto PIP, esse paciente, na verdade, precisa de uma terapia desobstrutiva, realizei a conduta, melhorei a mecânica, o paciente vai começar a melhorar a ventilação, você não atrasou o desmame da ventilação mecânica do paciente. Ficou desfecho, atendeu com mais qualidade, teve mais segurança, vai ser visto como referência na terapia intensiva, porque foi treinado realmente. Foi isso que eu preparar e abordar aqui. Hoje demonstrei 3 simuladores que você pode baixar. Um, na verdade, você utiliza no site, nem precisa baixar. Outros 2 você pode baixar no seu computador e treinar. Simuladores gratuitos. Então, baixo custo, você já começa a dar os primeiros passos na simulação.